Elivaldo Barbosa, vamos falar agora desse primeiro escalão. Enquanto a reforma não sai, o governo não revela quem são os nomes do primeiro escalão, Elivaldo Barbosa, e isso vai levando a especulações, a muita conversa nos corredores do parlamento também, né, Elivaldo? É verdade, Joelson, apesar das afirmações aqui do deputado Henrique Pires, que integra a base aliada, mas na Assembleia Legislativa o clima é de muita expectativa em relação a espaços do governo e ao desfecho da reforma que já tramita na Casa. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. No terceiro mandato do governador Wellington Dias, 10 deputados estaduais assumiram cargos no primeiro escalão do governo. Francisco Lima e Fábio Novo, PT. Nerinho, Janaína Marques, PTB. José Santana e Pablo Santos, MDB. Hélio Isaías, Progressistas. Flávio Nogueira, PDT e Gessivaldo Isaías, PRB. A não convocação de suplentes já repercute no parlamento estadual. A base governista reage calada, em silêncio. A reforma administrativa que chegou na segunda-feira na Assembleia permanece como chegou, parada. 2 motivos são apontados para a indiferença dos governistas em relação às importantes matérias que tramitam aqui no Parlamento Estadual. A não convocação de suplentes e a ausência de deputados estaduais no primeiro escalão do governo, já agora, no início do mandato. Cotado para assumir a Secretaria de Governo, Osmar Júnior, do PCdoB, se esforça para traduzir a estratégia do governador na montagem da nova equipe. O ponto principal é a implementação da reforma que permita uma redução dos gastos para garantir o pagamento em dia do salário dos servidores e dos serviços essenciais, que possa permitir também a realização de contrapartidas para serem realizados investimentos, para preparar o Piauí para na hora que a economia começar a entrar nos eixos, o Piauí não perder o bonde e voltar a crescer. A composição, portanto, do governo é posterior a essa reforma. Elivaldo Barbosa, está aí expectativa. A reforma vai acontecer, depois da reforma, a indicação dos cargos, certo? Exatamente, esse é o calendário político definido pelo governador Wellington Dias. Certo mesmo, só o governador no cargo de governador. Correto. O restante não tem nada certo. Porém, existem os mais cotados, aqueles que estão encaminhados, que podem ser os nomes indicados pelo governador Wellington Dias para o primeiro escalão. E nós, aqui do Jornal do Piauí, no trabalho de diálogo, de investigação de bastidor, chegamos a alguns nomes que estão, repito, mais cotados para assumirem esses cargos e nós vamos trazer aqui agora para você no Jornal do Piauí. Nomes mais cotados para o primeiro escalão do governo. Secretaria de Governo, Osmar Júnior do PCdoB, Elivaldo Barbosa. Este bem cotado. Bem encaminhado, só falta a nomeação. Só falta a nomeação. Osmar Júnior, que acabou de aparecer na entrevista com o Elivaldo Barbosa, deverá ser o secretário de Governo. Secretaria da Administração, possibilidade de Merlong Solano. Elivaldo Barbosa, por que provável nome? Por que o mais provável? Porque o que se sabia é exatamente que Merlong Solano, com a convocação, com o convite, a nomeação de Fábio Abreu, deputado federal, para a Secretaria de Segurança, ele assumiria aí por um certo tempo, lá em Brasília, o mandato de deputado federal, com a possibilidade de voltar, mas para uma outra pasta, era a pasta da educação. Muito bem. Uma pasta não para a administração, mas o nome dele tem sido muito lembrado digamos assim, no núcleo duro do governo, naquele núcleo mais próximo do governador Wellington Dias, tem sido o nome mais lembrado para ocupar a Secretaria da Administração e da Previdência Estadual. Tá aí, então, Merlong Solano, portanto, o mais provável na Secretaria de Administração, depois de um período como deputado federal. Secretaria de Finanças, a permanência de Rafael Fonteles ganha cada vez mais força, cada dia, a possibilidade que ele permaneça na pasta. Elivaldo. Já está lá, deve permanecer também, Joelson. Secretaria de Educação, possibilidades. O mais provável é que agora seja Helder Jacobina, mantido na pasta, e uma possibilidade... Repito, possibilidade de Franzé Silva em um segundo momento, Elivaldo Barbosa. Correto, Joelson. Você disse bem, no segundo momento. Porque a expectativa é que a Secretaria da Educação siga com a influência de nomeação da deputada federal Regiane Dias.
permanecendo essa tendência de influência da nomeação, lógico que surgem nomes da confiança da parlamentar e do próprio governador Wellington Dias. Quem está à frente do cargo hoje é Helder Jacobina, que há muito tempo acompanha a deputada Regiane Dias e está lá já no cargo. Agora, a opção de Franzé Silva também é ventilada nos bastidores do Palácio de Karnak. Por quê? Porque é um nome que é deputado estadual, fez muitas dobradinhas com a deputada Regiane Dias e não teria nenhuma dificuldade política, por exemplo, para o futuro, em relação a Regiane Dias e o Franzé Silva. Tem, então, possibilidades, portanto. Secretaria de Segurança. Aqui nós vamos para uma categoria que é dos quase certos, hein, Arival? Correto. Secretaria de Segurança, Fábio Abreu. Esse está quase certíssimo. Todas as apostas estão na direção de Fábio Abreu, deputado federal. Secretaria de Saúde, cada vez mais forte o nome de Florentino Neto para permanência. Correto. O nome de Florentino Neto está muito forte para permanecer na função, até por um desdobramento político que tem a ver com a disputa eleitoral de 2020 lá em Parnaíba. E aqui tem a dupla de militares e o comando da Delegacia Geral da Polícia Civil, esses bastante encaminhados. Muito. Permanência de Lidomar Castilho no comando da Polícia Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros, Carlos Frederico, e o delegado-geral da Polícia Civil, Lúcio Keiko. Isso aí é resultado de, na esfera política, seguir a influência tanto do secretário Fábio Abreu, que é deputado estadual, como também a influência do deputado estadual Coronel Carlos Augusto. Então, eles estão bem afinados nessa área da segurança pública com essa composição que nós estamos agora anunciando. Próximo nome, aqui a coisa começa os nós começam a aparecer, Livaldo Barbosa. Secretaria das Cidades, existe a possibilidade do PR assumir o cargo sob a seguinte condição: indicar um técnico agora e depois, na segunda metade, Fábio Xavier assumir a secretaria. É o desejo do PR, Joelson, é exatamente esse sentido. Por que é o desejo do PR? Porque o PR já ocupa essa secretaria, já ocupa a secretaria das cidades. E ela vai permanecer na reforma administrativa, ou seja, vai sobreviver à reforma administrativa. Então, a expectativa do PR é que continue aí na cota do partido, pode ser até dividida, já que o partido cresceu bastante, tem 3 deputados estaduais e 1 federal, mas com a expectativa do deputado Fábio Xavier, quem sabe aí, no decorrer do mandato, ocupar a pasta. Por que não é tão provável? Porque o PTB também briga por essa secretaria, Livaldo. Hoje essa possibilidade eu tratei pessoalmente com a deputada Janaína Marques, ela disse que não. O PTB pode até ser lembrado, ela disse que não tratou nada disso com o governador tem evitado falar do assunto com os seus aliados na Assembleia. E a preferência do PTB, Joelson, é exatamente a permanência na Secretaria de Infraestrutura, que foi ocupada por Janaína Marques e continua lá com a ocupação sob a influência do PTB, especialmente da parlamentar. Então, infraestrutura pode ser uma indicação do PTB. É o que deseja o PTB. Secretaria de Agricultura Familiar. Bom, não tem nome ainda, mas alguém do PT, Elivaldo. Correto. A Secretaria de Agricultura Familiar, e vamos falar logo da Secretaria do Agronegócio, as duas juntas hoje representam o quê? A SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, ocupada pelo PT, Patrícia Vasconcelos, que é ligada ao deputado estadual Francisco Lima. Francisco Lima, que é o líder do governo na Assembleia, ocupou o cargo nos últimos 3 anos. Então, é uma secretaria na mira do PT. Bom, vai dividir a reforma administrativa. A agricultura familiar deve ficar com o PT e a agronegócio com uma indicação do PSD, liderado pelo deputado federal Júlio César Lima, que tem feito mistério. Vai depender muito da robustez dessa pasta. Se for apenas um gabinete para o secretário, o deputado Júlio César tem dito que está fora, o PSD está fora. Dependendo aí da composição, ele admite até participar aí da secretaria. E agora vamos aqui para outros nomes. Deputados cotados para o primeiro escalão. E aqui vale uma explicação. São secretários que têm possibilidade de ir para o primeiro escalão, porque o Pablo Santos, se permanecer a fundação, é o mais cotado, inclusive pelo MDB, para continuar na pasta. E Hélio Isaías, que não tem nenhuma secretaria para ocupar ainda. Mas o que se sabe, o que se diz nos bastidores, é que é a intenção do governador Wellington Dias acomodá-lo no governo pela confiança que tem neste parlamentar, Elivaldo. E também pelo que aconteceu na eleição da Assembleia Legislativa, Joelson. Hélio Isaías, ele ocupou aí nos últimos anos a Secretaria de Defesa Civil em 2 cotas. Primeiro pelo PTB, no início da legislatura, ele era ligado ao PTB, era filiado ao PTB e terminou no Progressistas. Hoje ele é filiado ao Progressistas, né? Então a expectativa do Progressistas
notícia de ter novamente Hélio Isaías lá na Secretaria de Defesa Civil, inclusive, ou seja, a mesma pasta a ser ocupada pelo parlamentar, que também evita falar sobre o assunto, afirmando, jurando que esse assunto não foi tratado com o governador Wellington Dias, mas que é o desejo do PP emplacar Hélio Isaías lá na Defesa Civil, isso aí a gente percebe claramente. Elivaldo, e o governador, de fato, o que se ouve de todas as pessoas com quem a gente conversa com o governador, de fato, não está conversando sobre o assunto. É verdade. Está reservadíssimo. O empenho do governador é, na verdade, aprovar a reforma administrativa e depois tratar deste assunto. E, Elivaldo, e tem algumas outras secretarias, como a Secult, a Secretaria de Cultura, que é uma indicação do deputado Fábio Novo, que se sabe é que o deputado Fábio Novo tem declinado da possibilidade de assumir, ele não, nos bastidores o que se fala é que ele não quer ser um secretário, mas também o governador não tratou nada com ele sobre indicações futuras. Exatamente. O que acontece? Hoje, o governo já tem lá a ocupação dele, o governo está todo composto. Todas as pastas estão andando aí, normalmente, com composições obedecendo à lógica política do mandato anterior. Agora, com os cortes programados na reforma administrativa, o que vai acontecer? As coordenadorias sairão e lá a ocupação é política. O que vai acontecer? Eu imagino, essas coordenadorias essas indicações terão que se unir aos partidos no que vai sobrar lá do primeiro escalão. Por exemplo, o MDB. Que secretaria o MDB vai pegar? Será que é trabalho, ação social, aquelas duas que vão se unir? Se for, ali vai ter que acomodar aí uma fatia considerável do MDB. Ou outra pasta, como o DER, que também é a expectativa de permanecer no DER. O PP seguirá na CETRANS, a Secretaria de Transportes, seguindo, claro que vai acomodar mais gente do partido nessa secretaria, já que não vai ter espaço aí, como tinha para todo mundo. Cada deputado tinha uma pasta, praticamente, tinha uma secretaria. Isso não deve acontecer. Por isso que vai precisar de muito ajuste, muita conversa, muito diálogo, sobretudo aquela história de ouvir muito para decidir depois com muita cautela. Outra secretaria que segue também uma incógnita é a Sejus, Secretaria de Justiça. Ninguém sabe exatamente como vai ser o futuro da Sejus.